Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, tá? Hoje nós estamos iniciando aí a nossa matéria do terceiro bimestre. Chegamos, né? A mais um bimestre, graças a Deus, né? E eu quero desejar muita sorte aí a todos, tá bom? E para a gente começar muito bem mais um bimestre, hoje eu estarei falando sobre conto, tá? O que seria aí conto, né? Que gênero textual é esse, conto? Para início de conversa, conto, né, é uma história, né, é uma narrativa. Então vamos entender esse tipo de gênero textual, né, e sua estrutura, né, e suas características. Vamos lá? Então vamos lá. Conto, gente, é uma narrativa, lembra que eu falei? É uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance, tá? Que elementos são esses? Narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Então, para início de conversa, conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance, ou seja, tem narrador, nós encontramos narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua concisão, linearidade e unidade. O conto deve construir uma história focada em um conflito básico, apresentar desenvolvimento e resolução desse conflito. Então, assim, como diz aqui, né, o conto ele deve construir o que? Uma história focada em um conflito, né? E apresentar o que? O desenvolvimento e resolução desse conflito. Tudo bem? Mais uma vez aí, né? Para deixar bem claro para vocês. O conto é uma narrativa ficcional, tá? O que seria narrativa ficcional, né? É um conto que é algo imaginário, tá? Mais curta que o romance, porém mais densa que a crônica. Com esses dois gêneros, tem em comum os elementos constituintes da narrativa, que é o narrador, né, enredo. Há poucos personagens e espaço e tempo limitados. Então, o espaço e o tempo, né, são limitados, tá bom? Trata-se de um texto bem conciso, com um único conflito que se encaminha rápido para o desfecho, ou seja, que se encaminha rápido, né, para a conclusão, para o término ali, tá bom? Da história. O conto não tem compromisso ou relação com a realidade, com a crônica. Normalmente, costuma ser publicado em livros, tá? No caso, antologias e às vezes em revistas. Tudo bem? Então, uma perguntinha aí, ó. O conto, ele costuma ser publicado em livros, né? Antologias e às vezes em revistas. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tá? Tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve. Como toda história, né? Nós sabemos que toda história tem um começo, um meio e um fim, né? Então, com o conto não é diferente. Ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, né? Tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa.
O conto possui elementos e estruturas bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo, tá? Então, assim, vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Vamos lá? Até aqui tudo bem? Está dando para entender? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos para a estrutura do conto, tá? A estrutura do conto é fechado e objetiva, tá? Então, a estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Isso aí ficou bem claro para vocês, né? Que esse tipo de texto ele é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes, né? Que partes são essas? Introdução, desenvolvimento e clímax, tá? Então vamos lá. A introdução, né, que é o começo de tudo. Apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, como eu falei, né, o início de tudo, há uma breve ambientação local, tempo, personagens e do acontecimento, tá? No desenvolvimento, né, o desenvolvimento ele é formado em grande parte pelo diálogo das personagens. Aí, né, os personagens, eles começam, né, a dialogar, tá? Então, começa o quê? O diálogo entre as personagens, né? Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Então, no desenvolvimento é onde né, se desenrola, tá? O desenvolvimento da ação. E o clímax? Né? O que seria clímax? Clímax é o encerramento, é a conclusão de tudo. É a conclusão ali da história, tá? Então, o clímax é o encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. Tudo bem? De acordo com a estrutura básica narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto ele pode ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax. Tudo bem? Então, ó, vamos lá, vamos analisar isso aqui. De acordo com a estrutura básica narrativa, né? Que estrutura? A introdução, o desenvolvimento, o clímax, né? E o desfecho. O conto ele pode ser, tá? O conto, ele por ser uma narrativa mais breve, né? Uma coisa mais rápida, né? Mais curta, parte do desenvolvimento para o clímax. Tudo bem? Ou seja, para o momento final de desfecho chamado de epílogo. Então, gente, desfecho e epílogo é a mesma coisa, tá bom? Realmente surge o ponto mais alto da tensão do drama, que é o clímax, tá? Então, assim, nós temos aí numa história, né? Nós temos o conflito, né? Que é a parte tensa, né? Da história, e tem também o clímax, que seria o quê? O momento aí de maior tensão aí do drama, tá bom? É o ponto mais alto aí de tensão do drama, tá? É o que nós chamamos de clímax, tá ok? Então, nós vimos, vamos, né, recapitular aí, nós vimos que conto é uma narrativa curta, que apresenta aí os mesmos elementos de um romance, né? Narrador, personagens, enredo, espaço e tempo, né? Nós falamos também, né, que o conto é uma narrativa ficcional, tá, gente? Ele é uma narrativa ficcional, é algo, né? É uma história aí, né? Vamos dizer, imaginária, tá? É mais curta que o romance, porém mais densa que a crônica, tá ok? E com esses 2 gêneros tem em comum os elementos constituintes da narrativa, que são eles, né? Narrador, enredo, né? Há poucos personagens e espaço e
tempo, né? E o tempo que são e o tempo limitados, tá bom? Então, assim, é bom vocês entenderem bastante essa parte aí, tá? Que o conto é uma narrativa, tá, gente? É uma narrativa ficcional, tá ok? Lembrando aí também da estrutura do conto, né? É fechada e objetiva, né? E está dividida aí em 3 partes: introdução, desenvolvimento, clímax, tá? Que eu acho que ficou bem, né? Bem claro aí. E também eu gostaria que vocês entendessem, né? Eu falando aí mais uma vez a questão aí do conflito, né? E do clímax, né? Que o conflito, o que seria o conflito? O conflito é a parte tensa ali da história, é aquele momento, né, de tensão. O clímax é a parte de maior tensão, tá? É aquela parte, como diz aqui, ó, para o momento final de desfecho, chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama, né? Que é o clímax, que é a parte aí de maior tensão. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, tá? Um beijo e até a próxima aula.